O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS do ar desta semana vai repercutir a eleição do novo presidente da República, Jair Bolsonaro, do PSL, e a nova composição do Parlamento Brasileiro, que toma posse em 1º de janeiro de 2019. Eu sou o jornalista Araldo Neto e estou aqui com minha colega Giliane Greff. Tudo bem, Gili? Tudo bem, Araldo. Para debater o assunto, nós estamos aqui no estúdio com o presidente da ADURGS Sindical, professor Paulo Machado Mors. Inicialmente, queremos que tu faças uma avaliação geral sobre o resultado da eleição e como que a ADURGS projeta os próximos 4 anos para a educação pública. Boa tarde, Giliane. Boa tarde, Araldo. Muito obrigado por me receberem nesse estúdio. Realmente, eu começo fazendo uma constatação positiva. Nós tivemos as eleições. As eleições aconteceram. Durante algum tempo eu ouvia comentários: será que teremos as eleições? E felizmente as eleições aconteceram. Então, isso é um excelente sinal de que as nossas instituições democráticas estão preservadas. O nosso sistema institucional está funcionando e nós temos agora um novo parlamento e um novo presidente da República legitimamente eleitos. Então, serão os nossos governantes. Chegaram pela via democrática. Isso é positivo. É claro que, respondendo agora à continuação da sua pergunta, Giliane, nós imediatamente nos colocamos na oposição, né? Porque tudo que é manifestado como sendo proposta pelo menos do governo, do executivo, não é? Com relação a nós, ao nosso sindicato, é contra os nossos princípios, contra as nossas proposições básicas. Então, obviamente, nós estaremos engrossando o contingente de oposição ao governo Bolsonaro, tanto como em defesa da nossa categoria, como, de maneira geral, na defesa dos princípios que nós já temos defendido e pelo que nós temos lutado já há algum tempo, já com bastante afinco durante o governo Temer, que está terminando. Professor, nessa semana a gente comemora o Dia do Servidor Público. Ao longo do governo do presidente Michel Temer, o servidor foi dado muitas vezes como vilão para os desarranjos nas finanças públicas. O governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, com o governo eleito do Jair Bolsonaro, tende a seguir este cenário, com o servidor sendo a bola da vez e sendo muitas vezes alçado como vilão neste processo da questão das finanças públicas? Sim, vai piorar. Eu tenho certeza que vai piorar. Porque o Temer chegou agora a um ponto em que ele não tinha nenhum respaldo parlamentar. Agora não, agora nós temos um governo que começa a todo vapor, com uma boa bancada de situação no parlamento. Então, é claro que agora, para valer, virá esse ataque sobre os funcionários públicos. Então, eu tenho absoluta certeza disso. Nós somos a parte mais fraca entre os funcionários públicos, somos do Poder Executivo. Dificilmente o Legislativo e o Judiciário sofrerão ataques, seremos nós. E, especificamente, eu já estou vendo sinalizações, pelo pouco que eu já tenho visto através da imprensa, de que entre os funcionários públicos, nós, professores das instituições federais de ensino, seremos os mais atacados. Por quê? Bom,
é nas universidades federais, é nas instituições federais de ensino superior, que temos um dos maiores grupos de questionadores da linha já demonstrada como sendo a linha do presidente Bolsonaro. Então, nós já somos marcados como sendo os rebeldes, os questionadores, os esquerdistas. Então, obviamente, isso vai acontecer. Sendo que os argumentos estão aí para justificar as ações. Nós somos privilegiados porque nós não produzimos muito para a riqueza da nação e nós somos preguiçosos, etc, etc. Toda aquela linha de argumentação que nós conhecemos há décadas, isso não é criação de agora. Isso vai ser usado. Ainda mais que o presidente Bolsonaro não tem a mínima ideia do que é a vida acadêmica. E pelo que eu tenho visto, aqueles generais que estão se cercando dele também não têm. Professor, o assunto agora é sindicalismo. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele afirmou já em entrevista que os sindicatos deveriam acabar no Brasil. Como que o senhor vê essa declaração? Sim, eu vi o vídeo dessa declaração que fez há alguns meses e isso é uma afirmativa bastante antidemocrática. Não existe uma boa relação entre capital e trabalho sem a intermediação do sindicato, pelo menos não se conhece uma maneira mais saudável de fazer essa intermediação do que com a presença do sindicato. Então, dizer que os sindicatos devem acabar significa que o trabalhador não terá mais voz e o capital terá toda a liberdade para explorar o trabalhador. Então, isso é muito preocupante porque eu tenho certeza que as coisas que ele fala com sinceridade. Ele não é o político que fala por bonito, não. Ele fala isso porque ele acredita nisso. Pelo menos até agora eu acho que tem sido assim, na minha avaliação. Então, isso é preocupante. Então, nós, sindicalistas, temos que nos unir muito mais do que já o fizemos até aqui para defender as nossas categorias. Professor Paulo Mors, presidente da Durg Sindical, o Prois Federação sempre foi reconhecido como uma entidade que sempre procurou negociar com os governos. Como é que você vê, eu queria saber se é possível negociar com um governo que tem um comportamento refratário ao movimento sindical. Como é que você visualiza este cenário em termos de negociação para os próximos 4 anos? Da nossa parte é possível, sim. Aliás, nunca desistimos. Durante o governo Temer, nós tentamos várias vezes a aproximação para uma conversa, para uma negociação, mas as portas nos foram fechadas. E, tentamos e não conseguimos. Fomos ignorados. Mas agora nós temos uma situação diferente. Não é um governo golpista que está já tendo má vontade com relação a um grupo que conseguiu negociar bem com o governo anterior que foi deposto por eles. É diferente. E realmente nós acreditamos que a negociação é o melhor caminho, praticamente o único caminho saudável para o tratamento dos interesses da nossa categoria junto aos nossos patrões, que neste caso é o governo federal. Então nós temos que negociar, nós somos obrigados a negociar e nós vamos procurar negociar. E eu tenho esperança, quase que convicção de que nós conseguiremos ser ouvidos pelos ministérios, principalmente o Ministério do Planejamento e o Ministério da Educação, e tentaremos estabelecer aí uma linha de comunicação sem o que a próprio governo perderia em termos de
possibilidade de administrar as instituições federais de ensino superior. Então, eu acredito que sim, nós vamos conseguir. É claro, negociações duras, né? Barganhas difíceis, mas isso faz parte da nossa atividade. Professor, quando era deputado, Jair Bolsonaro ele votou a favor da Emenda Constitucional 95, que prevê o congelamento dos gastos em educação, saúde e serviços básicos por 20 anos. Qual seria o papel dos movimentos sociais, então, nesse processo? Existe uma possibilidade de reverter esse retrocesso à população brasileira? Sim. Na verdade, toda a atuação parlamentar do presidente Bolsonaro foi nesse sentido. Não houve nenhum momento, que eu saiba, em que ele tenha adotado alguma atitude mais progressista, mais pelo trabalhador, socialmente mais abrangente, nada disso. Né? Então, é claro, o que você colocou é de se esperar dele. Né? Votou contra o modelo desenvolvimentista e votou a favor do neoliberalismo, ou seja, Emenda Constitucional 95, corte dos gastos, limitação de orçamento. Tá? Isso é uma das questões. Tá? Nós temos que... E isso continuará sendo o nosso principal objetivo, lutar contra a Emenda Constitucional 95. Nós vamos fazer isso. Sabemos que essa emenda constitucional vai ser respeitada pelo governo e nós vamos procurar atacar pelo lado da retirada dessa emenda da Constituição via parlamentar, onde nós podemos, que é através dos deputados e senadores pela via parlamentar. Mas, professor, é possível, mesmo tendo um Congresso que é ainda mais conservador que desta legislatura, que vai assumir a partir de 2019? Sim, é possível, mas não é provável. Mas nós vamos tentar. Né? É nossa obrigação tentar isso todas as maneiras democráticas que nós tenhamos à mão. Agora, eu quero chamar a atenção da Giliane, ela usou a palavra movimentos sociais. Né? Usou a expressão movimentos sociais nessa pergunta que ela me fez. E isso é interessante porque o que são os movimentos sociais? Parece uma coisa meio abstrata. Às vezes se fala em mercado. O que é um mercado? É uma pessoa que usa gravata? Não sei. Né? O que são os movimentos sociais? Aí está uma questão muito importante. O presidente Bolsonaro foi eleito legitimamente, democraticamente, está no direito dele. Mas ele só foi eleito porque os movimentos sociais e as forças progressistas desse país não souberam se articular em uma ação unida em defesa das conquistas que nós já tínhamos feito e em defesa de um olhar mais para o povo e menos para o capital. Então, as forças progressistas, os movimentos sociais estavam dispersos. Tá? E é por isso que ele hoje é presidente. Perfeito. Ainda sobre a questão... o tema agora é reforma da Previdência. A Durgs teve um protagonismo na luta contra a reforma da Previdência do governo Temer. O economista do Bolsonaro, Paulo Guedes, que deve ser o ministro da Fazenda, disse que a reforma da Previdência é o primeiro grande item a ser aprovado. O futuro ministro da Casa Civil, o deputado gaúcho Onyx Lorenzoni, quer propor uma reforma da Previdência para durar 30 anos, por 30 anos. O que será possível fazer para resistir a mais este ataque que está por vir na aposentadoria? O mesmo tipo de ação que nós faremos para revogar a Emenda Constitucional 95, a reforma da Previdência. A Emenda Constitucional está lá, a reforma da Previdência ainda não foi fechada. Sim. Não é? E sobre essa pergunta eu te faço, tem alguma posição assim que minimamente aceitável
Que todo mundo fala que a reforma da Previdência é um Sim, ponto... Aí é que está. A resposta vai nesse caminho. Minha resposta vai no caminho do que você está sugerindo. Tá? A reforma da Previdência ocorrerá. Mas nós vamos ter que trabalhar juntos para elaborar essa reforma. Não pode ser aquela imposição que o governo Temer tentou. Infelizmente não conseguiu. Por quê? Porque nós, os movimentos sociais, mesmo não unidos dessa vez, conseguiram impedir. Sim. Não é? Mas vamos ter que discutir essa reforma. Nós queremos estar juntos na discussão. Tá? Porque nós somos um movimento social, sindical, legítimo, e temos o direito e o dever de sermos protagonistas nesse tipo de negociação. Tá certo. Gili, vamos fazer agora um intervalo e na volta a gente volta com a sequência da entrevista com o professor Paulo Machado Mors. Um novo portal de notícias está no ar, com informações sobre educação, ciência e tecnologia e movimento sindical. Acesse portaladverso.com.br e fique por dentro das notícias. A Durg Sindical. 40 anos em defesa da educação pública. Voltamos com o programa Durgs no ar. No programa de hoje estamos recebendo o presidente da Durg Sindical, Paulo Machado Mors. Professor Paulo Machado Mors, a minha colega Gília agora tem uma pergunta que vai ser muito pertinente na sequência nos primeiros atos do governo Jair Bolsonaro, que é sobre o Escola Sem Partido. Professor, um dos pilares do projeto do governo de Jair Bolsonaro é a implantação da Escola Sem Partido, que aborda de maneira vaga a situação educacional, fazendo propostas contra o que eles qualificam de ideologização no ensino e sexualidade precoce. Essa proposta, ela deve promover o cerceamento da liberdade do professor? Tem duas palavras-chave aí no seu discurso, na sua pergunta. Pilares e proposta. Eu não sei qual é o programa do presidente. Porque a campanha eleitoral, democrática, legítima, aconteceu, ele é o nosso presidente, a partir de 1º de janeiro. Mas a campanha eleitoral foi de um nível tão baixo que eu não conhecia os programas dos candidatos. Então, é claro que a gente fica sabendo por várias vias. Então, nós sabemos que o presidente Bolsonaro tem uma equipe de apoiadores que pensa como a Juliane falou. Não é? Eu sei também que existe um grupo de generais do Exército, da Reserva, que se reuniram durante uns 2 meses em Brasília, sistematicamente, para elaborar uma lista de sugestões. Não fazem parte da equipe Bolsonaro de transição de governo, a equipe de programa, o que seja. Mas aproveitaram a deixa para dar o pitaco deles no presidente, para o presidente. E esses são um grupo extremamente conservador e retrógrado. E sim, Giliane, entre as propostas deles está dar força à Escola Sem Partido e a muitas outras questões. Então, eu tenho certeza que, apesar de ele não ter defendido isso na sua campanha, que eu saiba, porque a campanha não dava nem para assistir, de tão sem sentido que era, eu tenho certeza que isso virá à tona, sim, e nós vamos... uma luta que nós vamos ter que continuar fazendo, porque já há algum tempo nós estamos sendo ameaçados por esse tipo de proposta, né? Porque não é só em nível federal, em nível nacional, e às vezes até municípios aprovam leis nesse sentido, né? E sim, é um cerceamento tanto do direito do professor de educar, quanto do direito do aluno de se informar e ser apresentado a visões de mundo, etc. Então, a educação tem que ser uma coisa livre. Né? A educação não pode ser uma doutrinação para determinada linha ideológica.
E é isso que vai ser, na verdade, a escola sem partido vai ser a escola com um partido, que é o partido no poder. É isso que não pode acontecer. Então, nós vamos continuar lutando, sim. Nós estamos... então, já mencionamos aqui, escola sem partido, emenda constitucional 95, reforma da Previdência, assuntos que já eram nosso objeto de luta há muito tempo e vai continuar sendo. Né? Continuaremos lutando com relação a essas questões. Professor Paulo Machado Mors, muito obrigado pela sua entrevista. Tudo que foi destaque no programa de hoje, essa entrevista, você confere em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. Ficamos por aqui. A técnica e a edição desse programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve o programa Durgs no ar nas terças-feiras, às 13 horas, na Rádio da Universidade, ou a qualquer momento no nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da ADURGS. A Rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.